David Weasley é repórter cinematográfico e já atuou em algumas emissoras de TV aqui da cidade. Ele é casado e possui o ensino médio. Desde 2005 ele é um protetor independente de animais e nessa eleição, a primeira dele agora em 2020, ele foi o segundo mais bem votado em termos gerais, fazendo 4.626 votos. Ele disse que na campanha não focou tanto em si, em pedir votos, mas sim no trabalho que ele já vinha fazendo na causa animal. Diz também que ele sabe qual que é o papel do vereador e que ele vai estar atento aos diversos temas da cidade. Vamos fiscalizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Manuel e o nome desse quadro aqui é Quem Fiscaliza os Fiscalizadores. O que a gente vai fazer efetivamente é ver o que foi prometido pelos vereadores e analisar o trabalho e o que eles vêm fazendo até esse presente momento. Sem sensacionalismo, mas com muita informação, cobrança e crítica construtiva. O nosso quarto fiscalizado nessa primeira parcial é o David Weasley. O nome civil do David Weasley é David Weasley Angelus. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1988 e tem, portanto, 33 anos. Ele possui ensino médio completo, o partido dele é o PROS, essa foi a primeira eleição que ele participou, já foi eleito, não tem cargos políticos anteriores e a presença dele é de 24 em 27 sessões, até aquela data que foi disponibilizada, sendo essas 3 faltas justificadas. Em pesquisa nas redes sociais, nós encontramos ali um quadro de uma publicação do vereador contendo algumas das promessas que ele fez para poder ser eleito. Vamos ver quais elas são. Implementação de política pública contra maus tratos de animais. Comedores públicos para animais. Castração popular por meio do castramóvel. Assessoramento às ONGs. Centro de acolhimento e triagem PET. Implementação de parques voltados a animais. Criação do Centro de Bem-Estar Social e doação de ração para ONGs com sedes e protetores independentes. Esse roteiro foi enviado para o vereador David Weasley para que ele pudesse nos dizer como ele pretende efetivar suas promessas e ou projetos, assim como a gente fez ali um questionamento para ele de todas as áreas de interesse da população londrinense. Sobre as promessas do quadro ali em cima, com exceção do assessoramento às ONGs que ele pode fazer por conta própria, não ficou muito claro para a gente como eles seriam efetivados, né? Então é importante que o vereador fale para a gente de onde que vão sair os custos, onde esses projetos serão executados e de qual parte do orçamento de Londrina que vai ser retirado esses valores para alocar nos projetos do vereador. Sobre isso, o vereador me disse que ele está focado na implantação do Centro de Bem-Estar Animal e também no projeto de lei 54 de 2021 e ele vai conseguir delinear todos esses outros projetos que ele fez, promessas que ele fez já no futuro para a gente. Esses dois, tanto o PL 54 de 2021 e o Centro de Bem-Estar Animal, a gente vai comentar aqui no vídeo. Ainda sobre as promessas, nunca é demais saber diferenciar o que é trabalho do vereador e do prefeito. Mas vou fazer aqui a ressalva que também será feito no vídeo da Daniela Ziober, que agora vai ao ar só no dia 3 de agosto, de que caso o prefeito embarque na ideia, e a ideia seja boa e viável, não tem problema nenhum. O vereador tem um projeto de lei, que é o 54 de 2021, o qual propõe a inclusão do ensino dos direitos dos animais e proteção animal no currículo escolar das escolas municipais de Londrina e dá outras providências. O assunto da causa animal é de extrema importância e eu queria ressalvar aqui para vocês, para o que eu vou falar em seguida, que eu mesmo tenho 3 gatos que foram resgatados pelo projeto 7 Vidas e eu também já perdi as contas de quantas vezes a gente ajudou, seja em vaquinha ou em resgate ou mesmo dando lar temporário. Dando um enfoque aí para uma gatinha que hoje está com a minha cunhada, que é a Gaibu, que é uma gatinha cega que a gente resgatou na nossa lua de mel lá em Pernambuco, na praia de Gaibu. Nem de longe eu estou me comparando com o vereador ou o seu trabalho como protetor, algo que eu mesmo nem me qualifico. Mas eu precisava fazer essa ressalva para que vocês entendessem que isso aqui não é uma crítica à causa animal, mas sim algumas ressalvas necessárias e importantes. Dito isso, a minha opinião é que o coração do David com esse projeto está no lugar correto, mas que ele apontou essas suas boas intenções de forma errada. Nós temos uma educação deficitária em diversos aspectos, né, como o aprendizado de conteúdo e o próprio planejamento curricular pedagógico. Então nossa briga, na educação pelo menos, teria que ser para que a gente tivesse melhores condições de aprendizado e de trabalho para estudantes e professores, respectivamente. Aqui eu não estou dizendo que esse assunto não tem que ser ensinado nas escolas. Eu sou muito a favor de que na escola a gente tenha sim que ser ensinado
como conviver em sociedade e com as múltiplas diversidades que a sociedade nos propõe. E dentre essas diversidades que a gente tem, existem as crianças que convivem com os animais, as crianças que não convivem, e todas elas têm que aprender sobre direitos e proteção dos animais. Mas isso, pelo menos quando a gente fala sobre legislatura municipal, sobre o trabalho de um vereador, poderia ser muito melhor alcançado, por exemplo, com um projeto que levasse as crianças para fora da escola, tirasse elas ali daquela sala de aula para aprender. E vou aproveitar aqui um projeto do próprio David Weasley, que é a implementação de parques municipais para os animais, se elas fossem nesses lugares e aprendessem sobre os animais, perto dos animais. É uma sugestão de algo mais lúdico e que não precisaria perder a seriedade, podendo inclusive ser cobrada com uma avaliação, tanto uma tarefa de casa, um projeto ou uma prova propriamente dita na matéria de ciências, por exemplo. Eu reitero aqui que currículo escolar é currículo escolar e não cabe ao vereador interferir na área de atuação do prefeito ou mesmo de se apropriar de uma matéria que é uma matéria federal da Câmara dos Deputados. E aqui também fica aí o questionamento do porquê o David, por exemplo, não acionou 2 dos 3 vereadores daqui de Londrina, o Felipe Barros e o Boca Aberta, com os quais ele tem uma boa relação. Antes de repassar o que o vereador me disse sobre isso, é importante eu falar para vocês que todas essas ressalvas legais já foram feitas pelo procurador, pelo advogado da Câmara, tanto no que tange a inconstitucionalidade de ser uma matéria federal e também sobre a incompetência do vereador. Incompetência do vereador não é que ele não é capaz de fazer, mas incompetência é que não compete a ele, competiria ao prefeito fazer esse tipo de alteração no currículo escolar municipal. Sobre todas essas questões, o vereador me disse que ele já sabia do parecer da Câmara e que esse parecer havia sido superado, inclusive por uma explanação que ele fez, a qual eu vou reproduzir aqui na íntegra. Primeiramente, em relação à suposta competência da União, a mesma é superada pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 96, a qual, em seu artigo 26, autoriza a complementação não apenas pelo sistema municipal, mas também em cada estabelecimento escolar, desde que atendidas as especificidades de cada local, o que deve ser apreciado, se é o caso, pelo plenário da Câmara, que tem competência para tanto. O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o qual foi mencionado pelo vereador já agora no seu inteiro teor, diz que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Na resposta do vereador a esse parecer da Procuradoria da Câmara, ficou então suprimida essa última parte do artigo 26, que diz que a parte diversificada do currículo nacional ela poderá ser alterada por questões regionais e locais, da cultura, da economia e também dos alunos. Tudo bem que na sua resposta o vereador fala sobre especificidades locais, mas isso não é especificamente ou a mesma coisa que alguma questão de cultura, regional, local, de economia ou dos próprios alunos. O direito e a proteção dos animais não é uma questão regional de Londrina, mas sim uma questão nacional e, portanto, deveria ser apreciado pela Câmara dos Deputados. Isso representa, para o projeto, mesmo que ele seja aprovado aqui na Câmara de Londrina, um enorme perigo de que ele seja declarado inconstitucional, o que para a gente representaria, no final das contas, uma perda do tempo do trabalho da Câmara. Como eu não estou aqui para criticar por criticar, mas sim fazer alguma coisa que a gente possa construir a partir da crítica, até mesmo por eu gostar muito dessa ideia, o parágrafo 9º do mesmo artigo, da mesma lei, propõe que conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequada a cada nível de ensino. Ali, depois de mulheres, poderia ser incluído uma vírgula com animais. Mas, como eu já disse, isso é competência de um deputado federal, então fica aí a sugestão para o Boca Aberta, Felipe Barros ou a Luísa Canziani. Eu continuo aqui com a resposta do vereador agora no que diz respeito à competência do prefeito para poder fazer esse tipo de sugestão de alteração. Vamos lá.
Já quanto à competência prevista no artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Londrina, de fato, legisla no sentido de que compete apenas e tão somente ao prefeito iniciativa de leis que versem sobre a criação, estruturação, atribuições e extinção de secretarias municipais e órgãos da administração pública. Inciso 2. Todavia, a lei em questão, como consta do presente projeto, não irá, por uma interpretação restritiva do citado permissivo legal, criar, estruturar, atribuir ou extinguir secretarias municipais. Eu, tendo formação em Direito, vou pedir aqui a permissão para poder discordar dessa argumentação do vereador. Porque quando você fala em atribuições e você aprova um projeto de lei que determinaria que tenha o ensino, né, de direitos e proteção aos animais nas escolas públicas municipais de Londrina, você está sim dando uma atribuição para o prefeito, que vai repassar para a Secretaria de Educação, que vai passar para os professores poderem ensinar em sala de aula. Eu só quero finalizar dizendo que no direito a gente faz uma separação em várias questões legais, que é a separação entre matéria e forma. Para não ficar muito aqui no juridiquês, a matéria seria o que você está querendo fazer, nesse caso, ensinar crianças sobre direitos e a proteção dos animais, e a forma seria como você está fazendo isso. E nesse caso, quem está fazendo isso que é o problema. Nesse caso do PL 54 de 2021, a matéria é boa e deveria existir sim. Mas a forma como está sendo feito o projeto pode vir a causar essa inconstitucionalidade. E eu digo pode porque existe ainda uma possibilidade do prefeito pegar o projeto e abraçar para ele e sanar, por exemplo, o vício de competência. Uma outra questão que o vereador me disse é que a prova de que não existiam problemas, né, desse projeto estar ali é que ele tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça. E aqui eu só preciso fazer uma ressalva de que a Comissão de Constituição e Justiça é formada por pessoas políticas e a decisão pode ser ou não, às vezes, também política. Como eu me alonguei um pouco aqui na explicação, né, dessa outra parte que o vereador me passou, eu deixo aqui também disponível para ele, se ele quiser mandar um vídeo, uma manifestação, por qualquer meio que seja, para que eu possa postar e ele também possa ter uma réplica do que eu disse. O vereador também me informou que protocolou um outro projeto de lei recentemente, que ainda está sem número, o qual propõe que quem comete o crime de maus tratos deverá arcar com os custos do resgate e demais despesas que vem ali depois. Já me manifesto a favor da ideia muito boa, me manifesto a favor da matéria, vamos aguardar agora a forma como vai ser feito. Antes de fazer um comentário final, vou destacar aqui alguns dos gastos extras que o vereador David Weasley teve. Teve uma viagem que ele fez para Brasília, no valor de R$ 4.015,16 e outra para Curitiba no valor de R$ 307,19. Na viagem para Brasília, a agenda do vereador era uma visita ao Ministério do Meio Ambiente, né, um encontro ali com o ministro da Saúde, Ricardo Salles, e com a sua secretária de Bem-Estar Animal, a Beatriz Millet. Nessa reunião ficou acertado que o governo federal vai sim executar um projeto de construção do Centro de Bem-Estar Animal com uma emenda parlamentar conseguida pelo vereador com o deputado federal Felipe Barros. Nessa mesma oportunidade, em conversas com o deputado, boca aberta, foi conseguida uma emenda de 2 milhões para ser destinado à saúde de Londrina. A viagem para Curitiba tinha como objetivo visitar a Copel e a Sanepar para captar recursos e conseguir melhorias para a cidade de Londrina. Era também previsto ser feita uma visita à Secretaria do Meio Ambiente e também uma reunião com o deputado estadual Cobra Repórter. O resultado obtido é que o vereador David Weasley entregou, protocolou um pedido de uma instalação de uma delegacia específica para maus tratos animais aqui em Londrina, que lá em Curitiba já existe, é a Delegacia do Meio Ambiente. Pelo roteiro, acredito que fica evidente, né, que o que o David Weasley propôs, que era lutar pela causa animal, ele vem fazendo e vem fazendo bastante. E aqui eu quero colocar que não é uma causa tão simples como parece, porque você tem que lidar com pessoas que não têm animais, apesar de que concordem que eles sejam bem tratados, nem sempre entendem quais são as questões que são necessárias para os animais. A conversa sempre vai ser de que isso poderia ser um trabalho privado, mas aqui em Londrina já ficou claro e evidente que o trabalho privado, por mais bem intencionado e executado que seja, ele sempre chega no seu limite. Isso é um debate de prioridades e perspectivas, porque na minha opinião, essa questão e outras, eu vou colocar aqui de forma bem genérica, de ajudar menos favorecidos, deveria ser uma pauta pública e não algo que você jogue simplesmente para filantropia, porque não funciona na sua plenitude. Já fiz minhas ressalvas com relação às promessas e projetos e
quando esse roteiro foi enviado para o David Weasley, eu deixei aqui um pedido para que ele viesse, né, para a gente se manifestar sobre outras questões que não sejam a causa animal. A gente já sabe que ele entende muito, mas a gente também sabe que existe uma importância muito grande que ele se manifeste sobre os outros assuntos, algo que inclusive ele se comprometeu em entrevista à Rádio CBN. Esse roteiro então foi enviado com outros questionamentos para ele, os quais ele já se comprometeu a responder e que vão estar lá no Nossa Londrina, assim como foi feito com o Beto Cambará. Nossa Londrina, tanto no Facebook como no Instagram. Eu deixo aqui meus parabéns para o trabalho realizado pelo David como protetor animal. Esse é um escasso e muito importante trabalho. Inclusive sobre isso ele me mandou um áudio, o qual eu pedi permissão para reproduzir e vou colocar para vocês aqui na íntegra. Viu, Felipe, vou te falar uma coisa, cara, é que muita gente não sabe do que acontece na causa animal. As pessoas vê o final ali, o David resgatou aquele cachorro, e as pessoas têm uma visão de que o problema acabou ali. Muito pelo contrário, irmão, ali o problema só tá começando. O pós-resgate é totalmente dificultoso do que o resgate. Eu tenho que pagar a clínica, eu tenho que arrumar um lar para esse cachorro, tenho que comprar remédio, tenho que comprar ração. É uma causa que é caro e é uma causa de mão na massa. Porque se eu não sair de casa no domingo, meia-noite, para pegar o cachorro agonizando com a pata quebrada, ninguém vai. Mas votei no David por isso. Tudo bem, sempre fiz isso, continuo fazendo até mais do que fazia antes. A demanda é absurda. Eu recebo de 30 a 40 mensagens todo santo dia de pedido de ajuda. E como dar conta disso tudo? Como dar conta dessa demanda? É difícil, cara. Você entendeu? Eu não tô falando mal de outras causas. Tô dizendo que é uma causa de mão na massa. É uma causa que eu preciso colocar a mão para resolver. Você entendeu? Eu não resolvo com e-mail, não resolvo com telefonema. Queria aproveitar para reforçar, não por conta da notícia da CBN, mas sim pelas conversas que eu tive com ele quando a gente estava fechando o roteiro, de que o David Weasley reconhece que ele foi sim e tem muito orgulho de ter sido eleito pela causa animal, mas que ele sabe que existem outras pautas na cidade, inclusive ele está trabalhando em questões como do autódromo, né, de melhoras na pista e também de eventos que estão acontecendo ali. E aqui eu vou dizer para vocês da minha opinião, de que da conversa que eu tive com ele, ele se mostrou uma pessoa muito aberta e disposta a pesquisar esses temas. Sobre como aquelas outras promessas vão ser executadas, nós vamos ficar no aguardo para maiores informações. Ontem eu perguntei para vocês o que vocês achavam do David Weasley antes de conhecer o trabalho dele. E agora que você conhece um pouco mais do trabalho que ele executou na Câmara e também das opiniões que ele tem sobre outros assuntos. Mudou sua opinião? Não mudou sua opinião? De qualquer forma, vai lá nos stories do Instagram para você poder dizer pra gente se você gostou ou não. E no final a gente vai ter como fazer também esse pré e pós da opinião de todo mundo sobre todos os vereadores. Continue dando essa força pra gente, então vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e coloque em todas as notificações. Assim você pode saber sempre que sair um vídeo novo de algum dos vereadores. Espero que com esses vídeos a gente possa conhecer melhor as ações e o dia a dia dos nossos representantes, o que com certeza vai nos transformar em pessoas mais participativas e conscientes. Ficamos por aqui, meu nome é Felipe Manuel, obrigado a todas e todas, usem máscara, não se aglomerem, vacinem-se e um abraço.